Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves, do canal Acorda, Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem: a origem dos ateus. Eu vou falar sobre Jason, esse nome aí é artístico, né? O nome dele na verdade não é esse. O Miranda e o Anthony, que eu batizei ele como a versão atualizada do Capitão Caverna. Por que viraram ateus? De onde eles vieram? No final dessa mensagem, eu vou colocar um vídeo mostrando de onde eles vieram. Esse é o título da mensagem, que lógico também vai ter a pregação do Evangelho da Graça de Deus. Eu não vou perder a oportunidade de propagar esse Evangelho da Graça maravilhoso. Esse é o tema da mensagem, a origem dos ateus. Eu vou falar sobre o Jason, o Miranda e o Anthony, que é a versão atualizada do Capitão Caverna. Por que eles viraram ateus? De onde eles vieram? Esse é o tema da mensagem. Queridos, no final eu vou colocar um vídeo que eu tentei baixar aqui e não consegui, mas eu vou mostrar aqui no notebook esse vídeo, no finalzinho. Só que no decorrer da mensagem eu vou começar agora a colocar áudios desses dois aqui, do Anthony e do Jason. Eu vou colocar só áudios para não comprometer a mensagem, tá certo? Eu peço que você tenha um pouco de paciência, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai edificar muito a fé de todos nós. Só que eu não consegui baixar o vídeo e eu não tenho um mecanismo aqui para fazer edições. Então eu peço um pouco de paciência, mas eu tenho certeza, essa mensagem deu muito trabalho fazer, preparar os slides, preparar tudo. Mas eu vou colocar uns áudios aqui, eu só peço paciência para eu colocar cada áudio no seu devido momento, tá certo? Então vamos lá, esse é o tema da mensagem. Antes, deixa eu falar aqui com relação ao Evangelho da Graça de Deus, repito, eu não vou perder essa oportunidade. Os evangélicos nunca leram esse versículo, essa cegueira só pode ser de Deus. Os evangélicos, os pastores, assassinam a língua portuguesa. É incrível, dá a impressão que o dicionário dos evangélicos e dos pastores é outro. Não é o que a gente costuma ler. Então vamos lá, os evangélicos nunca leram esse versículo. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira ou que deixa o pecado do mundo? Que tira. Eu acho que na Bíblia dos evangélicos deve ter assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tentou tirar o pecado do mundo. Ele tentou, mas ele não conseguiu. Porque 2000 anos depois os evangélicos dizem que são pecadores. Ou seja, eles anulam o sacrifício da cruz, eles anulam o sacrifício de Jesus, eles anulam o sangue do Cordeiro. E ainda tem a cara de pau de dizer: o sangue de Jesus tem poder. Ora, nunca teve. Porque se o sangue de Jesus tivesse poder, vocês não diriam que são pecadores. Porque aqui olha o que o sangue dele fez: tirou o pecado do mundo. Então, vocês também, de repente, vocês estão voltando para antes da cruz. Porque, repito, vocês anulam o sangue, vocês anulam a cruz, vocês anulam o sacrifício de Jesus, que através do sangue dele, tirou o pecado do mundo. Mas a impressão que dá é que na Bíblia de vocês, evangélicos, tem assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tentou tirar. Ele não conseguiu tirar, porque 2000 anos depois os evangélicos continuam dizendo que são pecadores. Incrível como os evangélicos estão sendo enganados. Olha só, Zacarias 3,9, tradução NVI. E removerei o pecado desta terra num único dia. No meu dicionário aqui, remover significa tirar. Eu acho que no dicionário dos pastores, dos evangélicos, remover significa manter.
Só pode, né? Removerei o pecado desta terra num único dia. Que dia? Na cruz. Quando chega num dia, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hebreus 9, 26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, Paulo está dizendo na época lá, ele apareceu uma vez por todas para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Eu acho que na Bíblia dos evangélicos e dos pastores deve ter para tentar aniquilar. Porque ele não conseguiu, ele tentou. Ele tentou tirar o pecado do mundo. Ele tentou aniquilar o pecado, mas ele não conseguiu. Viu aí? Que a Bíblia dos evangélicos deve ser outra. Anula uma cruz, anula o sacrifício, anula o sangue do Cordeiro, que tirou o pecado do mundo. Mundo de Israel. 1 João 3,4. Os pastores não dizem isso. Ó. Todo aquele que pratica pecado, o que é que faz? Transgride a lei. Eram 613 leis da Torá. De fato, pecado é o quê? Transgressão das leis. Romanos 10,4. O fim da lei é Cristo, para justificar todo aquele que crê. Quando você realmente cria, na época, que Jesus fez o sacrifício, então, ó, justificou todo aquele que crê. Ou seja, aqueles que creram no evangelho da circuncisão, que respeitaram a cruz, depois da cruz, Paulo disse, ó, quando ainda éramos pecadores. Então, eles creram e foram justificados. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Pedro, João, Tiago, Barnabé, não somos nós não. Cristo morreu em nosso favor. Pedro, João, Tiago, Timóteo, quando ainda éramos pecadores. Todos eles viveram o período transitório antes da cruz e depois da cruz. Antes da cruz, pecadores. Depois da cruz, éramos pecadores. Aí os pastores usam 1 João 8, que eu não botei aqui. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Ora, aquele quem? Aquele judeu que disse para João que não transgrediu uma das 613 leis. João está dizendo, ei judeu, você é mentiroso, você está mentindo. É impossível você não transgredir uma das 613 leis. Aí o pastor traz para o dia de hoje para dizer, olha aí, a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então Paulo mentiu, né? Quando ainda éramos pecadores. E aí? Você viu que os evangélicos voltam para antes da cruz? Ou eles simplesmente anulam a cruz, anulam o sacrifício, anulam o sangue do Cordeiro, que tirou o pecado do mundo. Só que eles não entendem, eles não separam porque os pastores não ensinam. O interesse dos pastores, do sistema, é fazer com que eles acreditem que são pecadores. Eles nunca vão pregar isso. Eles nunca vão dizer para os evangélicos que pecado era transgressão de leis. E que os evangélicos não devem confundir pecado, que era a transgressão das leis, com a carne errar o alvo, humanamente falando. Por isso que é fácil os evangélicos acreditarem que são pecadores. Porque eles vivem muito, alguns em fornicação, é pecado, avança o sinal, só nega o imposto, mente, chama o palavrão, e os pastores ensinam que tudo isso é pecado. E não é pecado, porque pecado era transgressão de lei. Olha, 1 João 3,4. Só que os pastores não têm interesse que os evangélicos compreendam isso. Porque enquanto os evangélicos acreditarem que são pecadores, eles estão nas mãos desses lobos, desses abutres, dessas raposas, desse maldito sistema religioso cruel, perverso e às vezes muito corrupto. Ok? Olha só. Mateus 15, 24. A gente fala isso, lê isso para um evangélico, é comprar uma briga. E ele respondeu, eu fui enviado apenas. Eu acho que no dicionário dos evangélicos, na Bíblia tem também. Eu fui enviado também às ovelhas perdidas de Israel. Não tem. Eu fui enviado apenas, senão as ovelhas perdidas de Israel. Jesus de Nazaré veio apenas para Israel. João 21, 22.
Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo, falando com Pedro, se referindo a João, até que eu volte, o que lhe importa? Pedro, siga-me você. Então, olha só, Jesus veio apenas para Israel. Ele disse que João estaria vivo quando ele voltasse. Olha 1 Coríntios 11, 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Esse texto aqui é muito lido na Santa Ceia, na Páscoa judaica, que é o dia que mais entra dinheiro nesses alçapões, nessas arapucas. Paulo não conviveu com Jesus de Nazaré. Esse texto aqui, que os pastores citam lá em 1 Coríntios, não é? Para a Santa Ceia, para a Páscoa judaica, na verdade, Paulo está lendo esse texto aqui, que foi um texto da última Páscoa, da última Santa Ceia de Jesus com seus discípulos. Está lá em Lucas e está lá em Mateus. Paulo simplesmente está lendo. E os pastores omitem o contexto dessa palavra aqui, que Paulo diz: não vos louvo, vocês se ajuntam para pior e não para melhor. Esse texto que os pastores leem na Páscoa judaica, na verdade, Paulo está condenando a prática da Santa Ceia. Até porque, se você perguntar para um evangélico, Jesus está vivo? Claro, meu irmão, que ele está vivo. Ora, como é que você vai fazer algo em memória de alguém que está vivo? Você vai fazer algo de memória que é alguém que já morreu. Você percebeu a contradição do sistema religioso? Não, meu irmão, Jesus está vivo. E como é que você vai pegar um pão e dizer, fazer isso em memória de mim? Você faz algo em memória de quem está vivo? Não, só de quem está morto. A gente só faz memória de quem está morto. Jesus está vivo. Então não faz sentido você fazer algo em memória de Jesus se ele está vivo. Percebeu aí a contradição? E olha só, Atos 2,4 foi exatamente a volta de Jesus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ou seja, ele veio apenas para Israel, ele subiu e prometeu voltar, e a volta dele foi isso aqui. No ano 70 foi o juízo de Deus contra Israel. Percebeu aí? Olha o juízo de Deus aqui, ó. Apocalipse 1,7. Eis que vem com as nuvens. Nuvem significa juízo. E todo olho verá. Os judeus que o mataram, que o crucificaram, que o rejeitaram, viram que ele vindo trazendo juízo para Israel. Agora a volta dele, literalmente, que fez com que acabasse essa última Páscoa judaica, foi em Atos 2,4, quando o Espírito dele habitou em toda a carne. Né? A Trindade é uma heresia. Então, ó, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo que os ultrapassaram. E todas as tribos, olha só, se referindo às 12 tribos de Israel, se lamentarão sobre ele, sim, amém. Agora Apocalipse 1,11. E o que vês, escreve num livro, e envio às 7 igrejas da Ásia, que hoje é a Turquia. O que é que nós temos a ver com Apocalipse, gente? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João escreveu 7 cartas, remetente, destinatários. Foram cartas. Por que Paulo escreveria todas as suas cartas se não fossem para eles? Por que João escreveria 7 cartas para as 7 cidades da Ásia se não fossem para elas? Cartas. Remetente, destinatário, às 7 igrejas da Ásia. Você faz parte de uma dessas 7 igrejas aqui? Não. Paulo mandou 11 cartas, 11 destinatários, 14 cartas, porque teve 1 e 2, 1 e 2. Mas foram 11 destinatários. O que é que nós temos a ver com esses 11 destinatários dessas cartas que Paulo enviou? Remetente Paulo, destinatários, 11 destinos. João escreveu 7 cartas para essas 7 igrejas, que hoje é o país da Turquia. O que é que nós temos a ver com essas cartas de João para eles? Absolutamente nada. O Apocalipse foi 100% para as 7 cartas que estavam na Ásia, que hoje é a Turquia. Agora, Apocalipse 14:7.
Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois vai chegar o juízo, chegará o juízo, que os pastores, 2000 anos depois, e ele diz: meu irmão, cuidado com o juízo de Deus. Não tem mais juízo de Deus. O juízo de Deus contra a Babilônia, contra o Egito, e o último juízo de Deus para Israel. Toda a Bíblia foi para Israel. Chegou, verbo presente da época, a hora do seu juízo, gente. Você acha que os pastores não sabem disso? Então Jesus veio apenas para Israel e a volta de Jesus, que os evangélicos estão esperando até hoje, aconteceu em Atos 2:4, quando ele habitou, morou, residiu em toda a carne. Ora, se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em você, como é que Jesus vai voltar literalmente nas nuvens? A volta dele nas nuvens foi o juízo dele sobre Israel. Então a volta de Jesus literalmente foi Atos 2:4. Agora o juízo de Deus aconteceu em Apocalipse 14:7 sobre Israel. A gente vai ver aqui, quando vocês verem Jerusalém cercada de exército. Estou só fazendo uma explanação, propagando o Evangelho da Graça, antes de entrar na mensagem dos ateus, tá certo? Lucas 21, do 20 ao 23. Quando virem, meus discípulos, quando vocês virem Jerusalém cercada, rodeada de exércitos, isso aconteceu em abril do ano 70. Jesus, quando falou essa profecia aqui do Sermão da Montanha, em Lucas e Mateus 24, ele tinha 32 anos. Para o ano 70, 38. Então, ao longo de 38 anos, quase 4 décadas, naquela geração, tudo isso aqui aconteceu. A gente vai ver aqui também Mateus, ó. Tudo isso aqui aconteceu. Então ele tinha 32, ele falou isso, ó, quando virem Jerusalém cercada, rodeada de exército. Quando foi que isso aconteceu? Abril do ano 70. Consulta o Google aí, o Império Romano, General Tito, a potestade, invadindo Jerusalém, onde 1 milhão de judeus morreram. 1 milhão de judeus foram condenados, porque eles não creram que Jesus era o Messias de quem os profetas profetizaram, e foram condenados. Quem crer será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. E quem não crê, 1 milhão de judeus não creram que Jesus era o Messias e foram condenados. Condenados a quê? A passarem pela grande tribulação que começou em abril de 70. A maioria foi condenada. E os que creram não ficaram na Judéia, fugiram para os montes. A gente vai ver aqui, ó. Quando virem Jerusalém rodeada de exército, vocês, meus discípulos, saberão que a sua devastação está próxima, a grande tribulação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Tá de brincadeira, né, evangélico? Deixa eu tomar uma água, toda vez que eu leio esse versículo dá sede. É um feitiço, é uma macumba evangélica. Eles preferem acreditar no que o pastor diz do que está escrito. Porque os evangélicos não têm um hábito de ler a Bíblia. Eles leem a Bíblia como se estivessem lendo um livro de receita de bolo. E muito menos leem dicionários. Lógico que eles não leem dicionário. Os que estiverem na cidade, saiam. Jerusalém, Judéia, onde vai ter o grande conflito. Quem foi que saiu? Aqueles que creram que Jesus era o Messias. Eles não foram condenados, eles foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Não vá para Jerusalém, para a Judéia. Pois esses são dias de vingança. Em cumprimento de alguma coisa, tudo o que foi escrito. Todas as profecias cumpridas no ano 70. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra, terra de Israel, e ira contra quem? Este povo. Este presente da época. Este povo. Que povo? De Israel. O que é que nós temos a ver com isso? Fala sério. Até quando você, evangélico, vai ser enganado? Eu vou ler aqui Mateus 24, do 1 ao 9, tradução NVI. Eu estou botando tudo num slide só, mas você bota aí Bíblia, NVI.
Aí você confere, Mateus 24, do 1 ao 9. Olha só essa tradução. Que os pastores vão muito nos podcasts dizendo aí, meu irmão, essas guerras e rumores de guerras, Jesus profetizou. Os caras são pilantras, gente. Se Jesus profetizou essas guerras que estão acontecendo aqui em Mateus, está acontecendo nos dias de hoje, cadê os discípulos? Eles estão com 2.150 anos, mais ou menos. Mateus 24, do 1 ao 9. 1. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava com quem? Enquanto caminhava, seus discípulos. Jesus de Nazaré não existe mais e nós não somos discípulos de Jesus. Seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. 2. Vocês na Bíblia não somos nós. Vós na Bíblia não somos nós. Nós na Bíblia não somos nós. Não assassinem a língua portuguesa. Os pastores assassinam e vocês, evangélicos, não consultam o dicionário e são enganados por esses abutres e por essas raposas. Vocês estão vendo tudo isto, meus discípulos? Meus discípulos. Perguntou ele, eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Quando aconteceu isso? 38 anos depois, em abril do ano 70. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, quem chegou para ele? Os discípulos. Dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda? Olha só, a vinda dele para o juízo foi no ano 70, ele vindo com as nuvens trazendo juízo, e o fim dos tempos, e o fim do mundo, de um aion, de uma era. O mundo na Bíblia acabou no ano 70, gente. A terra não vai pegar fogo, o mundo não vai se acabar, a humanidade não vai se acabar. Eclesiastes 1,4, gerações vêm, gerações vão, e a terra permanece para sempre. Salmo 37, 29, os justos herdarão a terra, e nela, na terra, habitarão para sempre. Nós já estamos nesse período do Salmo 37, 29. Os discípulos dirigiram-se para ele e disseram, qual será o sinal? O sinal foi exatamente a invasão do general Tito sobre Israel. Deus vindo trazendo juízo sobre Israel. E o fim do mundo, e o fim do tempo, e o fim do aion, e o fim desta era, Senhor. Jesus respondeu, cuidado eu e você, evangélico, está conversando, está dialogando com os discípulos, cuidado, meus discípulos, que ninguém os engane, tem tradução que diz, que ninguém engane vocês, meus discípulos, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. 6. Vocês. Eita, é esse Mateus 24, 6, que as raposas e os abutres, os cães gulosos, vão aí nos podcasts e atrás dos púlpitos, dizendo que essas guerras que estão acontecendo aqui, é essa profecia de Mateus 24, 6. Repito, são pilantras, gente. São abutres, são raposas, são cães gulosos, e eles estão sempre propagando esse futurismo, que é um grande balcão de empregos. O futurismo é insano. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Vocês quem? Os discípulos. Se essas guerras que estão acontecendo aqui é essa profecia de Jesus, eu pergunto, cadê os discípulos, pastores? Pergunta aí, evangélico, para o teu pastor, cadê os discípulos? Porque Jesus está dizendo que eles iriam ouvir guerras e rumores de guerras. Se essas guerras estão acontecendo aí, os discípulos estão vivos. Viu aí a malandragem, a pilantragem dos caras? Mas não tenham medo, meus discípulos. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Ou seja, ao longo de 38 anos, iria haver o quê? Guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, reino contra reino, mas ainda não é o fim, porque o fim foi no ano 70, começou em abril de 70. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Eusébio e Flávio Joséfo diz que no primeiro século houve várias guerras e rumores de guerras.
Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Aí acontece qualquer terremoto. Meu irmão, Jesus profetizou esse terremoto. O Lamartine aí, Esposela. Gente, esses caras são maus. Esses caras não têm dó, não têm pena não. O que esses caras querem é levar medo e terror. Porque quando leva medo e terror, atrai as ovelhinhas evangélicas e eles vendem livro, eles vendem curso, eles recebem ofertas, dízimos das ovelhinhas deles, gente, os evangélicos. São 70 milhões de ovelhinhas que acreditam nessa palavra desses pastores. Então tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão, ou seja, entregarão vocês para serem perseguidos e condenados à morte. Vários discípulos foram condenados à morte por causa de Jesus de Nazaré. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Que nações? De Israel. Está lá em Atos 2, 8, 9, 10. 15 nações. Terra de Israel, mundo de Israel. Os pastores fazem os evangélicos acreditarem que é mundo planeta, terra planeta. É mentira. Se ele veio somente para Israel e ele disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos e não de todos. João 3,16, porque ele amou o mundo. Que mundo? De Israel. É lógico que é de Israel, tudo para Israel. Vocês serão odiados por todas as nações, vocês serão mortos, matar-vos-ão, meus discípulos, por causa do meu nome. Então, gente, isso aí foi uma explanação que eu fiz, uma retrospectiva do Evangelho da Graça, que eu sei que através dessa mensagem muitas pessoas estão ouvindo uma mensagem da graça pela primeira vez, tá certo? Então vamos entrar aqui na mensagem dos 3 ateus aí. Ok? Vamos lá. Por que o Anthony? Capitão Caverna. Eu apelidei ele a versão atualizada do Capitão Caverna. Ele fica com um tronco, um pedaço de madeira assim. Coisa de dar doido. Parece aquele Capitão Caverna. É todinho Capitão Caverna. Por que o Capitão Caverna, o Anthony, virou ateu? Ele mesmo diz no testemunho dele. Eu não estou falando nada. Ele fala 5 razões que fez com que ele se tornasse ateu. Eu vou botar só o áudio, tá certo? Tenha um pouquinho de paciência aqui, porque... Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal Pilastra da Verdade, Anthony. Da Verdade. Eu posso dizer para vocês o seguinte, que esse vídeo é o vídeo mais esperado de alguns dos meus inscritos e os meus colegas, amigos de infância, amigos de igreja, que até hoje muitos deles estão sem entender por que eu me tornei ateu. Eles estão buscando uma explicação e nesse vídeo vão ter essa explicação. Porque eu vou falar sobre 5 razões por que me tornei ateu. 5 razões por que me tornei ateu. E eu quero até adiantar para esses amigos que ainda estão na dúvida se realmente existe ou não existe Deus, tá como agnóstico, né? Não tem certeza que existe e também não tem certeza que não existe. Tem deles que estão aí em cima do muro. Se você assistir esse vídeo até o final, eu não vou tomar muito tempo aqui, com certeza Bota muito comercial. Capitão Caverna, bota menos comercial. Você vai ficar mais confuso ainda, ou você vai desatar o nó da mente e vai dizer realmente esse cabra tem valor. Cabra, que é uma expressão bem interiorana. Vamos para a vinheta e em seguida eu entro com argumento. Pronto, voltei. Olha só. 5 razões que me fizeram eu me tornar ateu. Presta atenção.
Gente, eu tenho falado que não estou generalizando, eu não tenho nada contra ateus. Quem me conhece sabe que eu digo que Deus é tão poderoso que até ateus ele faz. Eu tenho um amigo empresário aqui ateu, gente da melhor qualidade. E o meu sobrinho é ateu, eu interajo com um ateu aqui. Tem ateus inscritos no canal dizendo: Júlio, eu gosto dos teus vídeos, eu sou ateu, eu sou ateia, eu não tenho nada, absolutamente nada. Eu combato e denuncio, e principalmente combato esse ateísmo militante aí que está no YouTube. Se você é ateu, está me assistindo aqui, por favor, meu querido, não se ofenda. Repito, meu sobrinho é ateu, eu tenho um amigo aqui ateu e eu interajo com vários ateus. Vocês são abençoados, eleitos e espíritos perfeitos. E até essa declaração de ateu, de ateia, vocês estão fazendo a vontade de Deus, tá certo? Então, não se ofenda, tá certo? Antes disso, eu quero falar uma coisa muito interessante aqui. O Cristo, o Jesus que cura, que salva, que batiza, que liberta, dentro da Bíblia, ele ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto. Na Bíblia. Esses ateus militantes do YouTube, eles são caçadores de desgraça. Eles ficam procurando, juntamente com a imprensa, que também é sensacionalista, quanto mais terror, mais a imprensa vende o produto. E esses ateus, eles são caçadores de desgraça. Agora, esse homem passou mais de 20 anos como pastor. Você acha que esse homem nunca teve intimidade com Deus? Você acha? E ele levou 20 anos, mais de 20 anos, para descobrir isso aqui. Você vai ver o motivo que fez ele ser ateu. Páginas do conto do seu vigário. Só que, literalmente, ele não curou nem o Lázaro de hoje da Covid-19, infelizmente, e morreu. Lá na Bíblia, Lázaro era amigo de Jesus. Aqui, literalmente, Lázaro, louvador, adorador de Jesus. O de lá ele ressuscitou com 4 dias. Se Deus fizesse a obra sobre os evangélicos, que os evangélicos dizem que é o povo escolhido, é o povo que vai morar no céu, se tivesse algum privilégio, até o Papa virava evangélico e não existia ateus. Todo mundo era evangélico. E desde quando Deus trabalha desse jeito? Deus não é a favor da unanimidade. Até esses ateus estão fazendo a vontade de Deus. E ele foca no irmão Lázaro, que morreu de Covid, e R.R. Soares, que foi curado, e João Ribe Palharim, que foi curado, e o meu cunhado, que passou 15 dias entubado, em coma, e foi curado. Não, isso aí, pula essa parte. Só interessa aqueles que morreram. Olha só. Morto. E esse daí até agora não ressuscitou, né? Com todo respeito à família, todo respeito a ele, a memória dele. Mas Jesus que ressuscita Lázaro, lá no futuro, que aqui, o futuro é agora, não curou o outro Lázaro, nem da Covid-19. Só para vocês terem uma noção. O que é religião na mente humana. Na Bíblia, dentro do conto do seu vigário, acontece tudo. Mas fora, nada acontece. Literalmente nada acontece. 5 razões pelas quais eu me tornei ateu. Primeira razão. Eu já falei isso em alguns vídeos, mas eu não falei com tantos detalhes como eu vou falar nesse vídeo. Primeira razão. Não foi a morte. A causa da morte da minha mãe. E não só minha mãe, também meu primeiro pastor. Meu primeiro pastor, antes da minha mãe morrer, um cidadão trabalhava comigo no balcão de casa de material de construção e tomava conta de uma igreja, cuidava de uma igreja. Ele não recebia salário. Foi o único pastor que eu conheci que não recebia salário para pastorear. Eu também pastoreei por 1 ano e meio e não recebia salário. Eu sou o segundo. Não sei se tem mais aí. Um cidadão que amava as pessoas. Ele amava tanto que ele saía no período do meio-dia da loja onde nós trabalhávamos e fazia 5, 6, 7, 8 visitas a essas pessoas da igreja com uma bicicletinha. Gente, se essas pessoas que trabalhavam na obra tivessem algum privilégio, eu repito, não existiam ateus e até o Papa se convertia. Todo mundo era evangélico. Deus não trabalha dessa forma, gente. Ele tinha. Só que ele era diabético.
E ele acreditava que tinha sido curado do diabetes. Infelizmente não. Não tomava os remédios. Aconteceu um pequeno acidente. Daquele acidente ele foi levado a Salvador, Hospital Roberto Santos. E morreu. Mas não foi só. Morreu. Foram amputadas as 2 pernas antes dele morrer, claro. E uma das 2 pernas foi amputada 2 vezes. E ele voltou no caixão sem as pernas. Morto. E muitas profetadas, revelação, diziam que ele ia voltar e ia continuar tomando conta da obra. Mesmo porque o último ano, que foi o ano que ele já ia realmente por seminário da Igreja Batista Nacional, Convenção Batista Nacional, ele fez o seminário. O ano que ele ia se tornar pastor de fato, pastor, seminarista, ele morreu. As profecias a favor do meu amigo pastor, que eu não vou dizer o nome aqui, não existe mais profeta, não se cumpriram nenhuma, e ele se foi também com a mesma idade da minha mãe, 58 anos de idade. Não estou falando da morte, porque morte, todos que nasceram aqui um dia vão morrer, todos que nasceram. Estou falando da causa da morte. Foi. Se os evangélicos vivessem e morressem com 100 anos, e a causa da morte dos evangélicos fosse sempre falência múltipla dos órgãos, todo mundo era evangélico. Se fizer uma pesquisa, nossa, vamos ver aqui, no ano de 2024, quantos evangélicos foram assassinados? Nenhum. Quantos evangélicos sofreram um acidente de carro e foram mortos? Nenhum. Quantos evangélicos morreram do coração? Nenhum. Ué, todo mundo seria evangélico. Todos os evangélicos morreram acima de 90 anos com falência múltipla dos órgãos. Oi, não existiam ateus e, repito, até o Papa se convertia. Desde quando Deus age isso? São religiões, todas elas criadas por Deus. Então você vê a ira desse cidadão aqui, que eu já tenho falado, eu vou falar daqui a pouco, a ira dele por conta dessas coisas que aconteceram. Prejuízo para Deus. A morte desse primeiro pastor foi prejuízo para Deus, porque ele somava na obra. Ele tinha lá todo o projeto de como ia ser a igreja. Viu aí que ele se manifesta que foi prejuízo para Deus, como se Deus tivesse um compromisso de dar vida longa, 100 anos aos evangélicos. Você percebeu a heresia desse camarada? Que absurdo ele falar isso. Construção, que até hoje está lá em construção a igreja, a construção da igreja para muitas pessoas. Ele morreu e não conseguiu realizar esse sonho, que era o sonho dele. Aí vem cá a causa da minha mãe. A minha mãe, gente, quem não conheceu a trajetória da minha mãe, não sabe, mas quem conheceu sabe. Minha mãe se dedicava totalmente para a chamada obra de Deus. E muitas revelações, eu chamo de revelação, e profetadas, profecias que nunca se cumpriram, assim como essa profecia aí desse... Falar nisso, cadê ele, hein? Pastor Ezequias Silva, cadê ele? Se tiver algum vídeo dele aí depois justificando por que não se cumpriu a profecia do dia 30, por favor, vocês mandem para mim que eu quero assistir. Cadê o cidadão? A profecia do dia 30 não se cumpriu. Será que é 30 do ano que vem? Ele... Eu acho que ele se enganou. Acho que é 30 de 2022. De março de 2022. Enfim, voltando aqui. As revelações e as profecias a favor do ministério da minha mãe, nenhuma se cumpriu. E minha mãe morreu numa situação muito difícil, com 58 anos de idade, com câncer no rosto, o rosto se desmanchando. Gente, realmente é muito triste isso, né? Eu lamento muito o Anderson ter perdido, o Anthony, né? Ter perdido a mãezinha dele da maneira que perdeu, com 58 anos de câncer no rosto. Eu já falei em outras mensagens, gente, que qualquer um de nós pode se tornar um ateu.
Ninguém sabe qual será a nossa reação se isso que aconteceu com Anthony acontecer comigo ou com você. Sabe aquele negócio que a polícia diz, a justiça diz, ó, não reaja diante de um assalto. Não, de maneira nenhuma, eu não vou reagir. Aí você se depara com um assalto e você reage. É aquela situação do momento que você não tem como prever. Então eu tenho falado, se acontecer uma desgraça dessa aqui na minha vida, eu não sei qual vai ser a minha reação. Eu posso me tornar um ateu. Eu tenho testemunho de mães aqui que disseram, Júlio, eu enterrei minha única filha. Olha só, ele enterrou a mãezinha dele, trabalhando na obra, na assembleia, e morreu de câncer no rosto com 58 anos. Olha que tristeza que o Anthony teve de perder a mãezinha dele nessa forma, tão nova, tão jovem, trabalhando na obra, e ele não aceita, ele ficou irado, ele ficou manifestando a ira dele contra Deus. E qualquer um de nós podemos virar isso, gente. Eu não sei qual vai ser a minha reação, qual seria a minha reação se eu enterrasse minha mãe desse jeito. Eu não sei qual seria a minha reação se eu enterrar um filho, se eu enterrar um neto. Então qualquer um de nós, diante de uma tragédia dessa, pode virar ateu. Eu tenho falado isso. Muito triste essa situação dele. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entendeu? Vamos lá. O rosto se desmanchando. Até a igreja que ela fez com rampa para subir, paralítico, descer andando, nunca subiu nem. E ela deixou escapar duas frases, que isso foi o início de eu me tornar ateu. Ela viu que ela ia morrer com aquilo, mas mesmo assim ela disse, se eu morrer com essa enfermidade, onde está o meu Deus? Primeira frase, aonde está o meu Deus? Por aí você já tira suas conclusões. Depois ela disse assim, olha só, se eu morrer com essa doença, com essa enfermidade, com esse rosto desse jeito aqui, vocês vão cobrir o meu rosto no caixão para que ninguém veja o meu rosto. Não por conta dos buracos do câncer, mas porque lá vai estar estampada a cara da tristeza. Minha mãe não queria morrer, minha mãe queria fazer a obra. Aí a pergunta é essa, qual foi o lucro que esse Deus imaginário, porque não existe, é coisa da religião, é coisa da mente humana, nunca existiu e nunca vai existir. Qual foi o lucro que ele teve, se caso ele existe, qual foi o lucro que ele teve com a morte da minha mãe? O lucro que ele teve foi isso agora, né? Isso agora, né? Eu aqui, contendendo contra e desacreditando de tudo isso. Ele preferiu que minha mãe morresse, a dar prejuízo na obra dele, e que eu continuasse vivo e são e com saúde para hoje ou para agora, nesse período do meu canal, eu estar descendo a ripa em questão de crença religiosa. E que eu não acredito mais nesse mundo imaginário. Eu não acredito porque não existe. Simples assim. Primeira razão, a causa da morte da minha mãe e do meu primeiro pastor. Não tem sentido nenhum. Pronto. Segunda razão, as corrupções e os charlatanismos dentro das igrejas. Será que se Deus realmente existisse, ele ia permitir isso? Mas depois de Jesus não há punição de morte. E como Ananias e Safira... Se não tivesse charlatanismo e corrupção só nas igrejas evangélicas, todo mundo virava evangélico. Se os dizimistas fossem abençoados, todo mundo seria dizimista. Até os judeus, que não são dizimistas, e eles são o povo, são o povo mais abençoados da terra. São os judeus, e não são dizimistas no dia de hoje. Você vê que se Deus tivesse algum privilégio pela obra, pela Assembleia de Deus, pela Batista, todo mundo seria evangélico, gente. A época que eu fui dizimista fiel, já falei aqui, foi a época mais difícil da minha vida. Dízimo é uma aberração. Já foi depois de Cristo. Morreram, foram fulminados por conta de mentira. Segundo lá, o conto do seu vigário, que eu não acredito naquilo. Mas levou hoje, 20 anos para acreditar que a Bíblia é uma farsa. Estão fazendo tanta coisa que não tem nada a ver com a realidade dentro das igrejas, extorquindo os fiéis. Você já ouviu, também já ouviu o caso de estupro, de adultério, que é um pecado mortal lá na religião, entendeu? Pegar uma jovem
cima da tribuna e nada acontece? Homens que se submetem ao exame de toque estão sendo enganados. Existe um suco caseiro que elimina o problema da próstata sem ninguém tocar em você. Haja comercial, hein? Charlatanismo, muito engano. Por que não tem nenhum agora isso aí mostrando existe em vídeo, todos os Covid, segmentos. Covid-19? Não é pra Essas ter nas curas, igrejas? tudo Eu acho que mentira, tem. tudo mentira. Quando acontece alguma coisa que chama atenção, mágica. Tem aí um cidadão aí, neuromágico, depois você vai lá, procura ele. Ele mostra as realidades desses truques que acontecem dentro dessas denominações. Tudo truque. Gente, esses ateus militantes, eles combatem e denunciam também um sistema religioso que eu também combato. Né? Eles mostram os podres, que inclusive ele fez parte do sistema. Então ele vê ali, ele sentiu na pele toda essa corrupção, todo esse charlatanismo, toda essa coisa que eu também combato e denuncio. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente vai ver aqui e finalizar. Mas já vinha assim de perto, truque. Eu já vi. No tempo da minha mãe, não tinha nada demais que acontecia. Tinha gente que dizia que era curado disso, daquilo, mas não tinha nenhuma prova de nada. A igreja da minha mãe tinha um tanque de água, um tanque de vidro, na parede principal, em cima da tribuna, de frente, o nome Tanque de Betesda. Foi até eu que coloquei lá o nome, Tanque de Betesda, que eu já trabalhei de letrista. Que dom, hein, Anderson? Anthony? Você é letrista e estofador. Que dons de Deus, parabéns. Eu tenho um amigo que é letrista, que ele abre letreiro para mim nas BR, nos números. É um dom de Deus. Não é o pintor, não. Não é o que pinta, não. É letrista. Sabe aquelas placas que tem nos supermercados, promocionais, num papel? Então o cara tem um dom, é letras bonitas. É um dom maravilhoso. Eu tenho um letrista aqui em João Pessoa que trabalha para mim. Sempre quando eu estou abrindo letreiro aí nos muros, eu chamo ele. É um dom de Deus. Ele é estufador e letrista. Olha que bênção. Eu fazia isso. Inclusive eu fiz uma paisagem bonita lá na parede da igreja. Eu não sei se está lá até hoje, porque hoje é a Assembleia de Deus que tomou conta daquela denominação. Mas no meio da parede um tanque cheio de água. Por quê? Porque o objetivo era esse. As pessoas iam para os cultos de sábado pela manhã. Eu não era adventista, mas guardava o sábado. De sábado pela manhã. E ela orava para Deus, ungia a água, e aquela água era para curar. E as pessoas levavam água para casa. Tinha pessoas que traziam garrafas PETs, enchiam a mesa de água, muitas fotos em cima da mesa, e ela orava. Só que quando ela estava no estado terminal, nenhuma gota daquela água serviu para nada. Ela tomou muito aquela água, mas não serviu para nada. Aquilo ali era coisa da imaginação humana. Aquela água nunca curou ninguém, nunca teve poder nenhum. Mas tinha aquilo lá. Não sei se ainda está até hoje lá naquela igreja, lá não sei se porque a Assembleia de Deus não usa esse tipo de símbolo aí. Eu não sei. Esse tipo de alegoria, uma alegoria, né? Que é uma mensagem materializada. Terceira razão pela qual eu me tornei ateu. As contradições. Levou mais de 20 anos para descobrir isso aqui. A Bíblia é tão contraditória. Na Bíblia, serpente fala. Podia ter sido um papagaio, né? Natureza carnal de Adão. Um animal que tem condição de articular algumas palavras aí. Eu acho que quando ele era pastor, ele dizia, não, gente, essa serpente aqui foi a natureza carnal de Adão. Com uma tentação de Jesus no deserto pelo diabo, esse diabo foi a natureza carnal de Jesus. Até porque Tiago 1,13 diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Ora, Jesus era Deus? Sim. Dentro de Jesus estava o próprio Deus. Como é que ele vai ser tentado pelo mal? Ou seja, a serpente foi a natureza carnal de Adão. O diabo no deserto lá tentando Jesus foi a natureza carnal de Jesus. 40 dias sem beber e sem comer. Eu acho que ele pregava isso. Mas depois virou ateu. Levou mais de 20 anos para descobrir que a Bíblia estava em contradição. Mais de 20 anos. Ele ouve e articula. É só papagaio. Quem escreveu não teve nem inteligência de colocar lá, podia colocar o papagaio. Serpente fala, jumenta fala, homem rasga leão no meio, carrega um portão com
muitas toneladas em cima de um ombro e sobe uma colina, história de Sansão. Soldado de Davi mata 800 guerreiros de uma vez, somente com a lança. Se a Bíblia fosse só coisas boas, que Deus não fosse um Deus de guerra, Jesus disse, não vim trazer paz à terra, mas espada, divisão entre homens e mulheres, marido e esposa, filho e filha. Ele disse isso, e foi plano de Deus. Agora, se a Bíblia só fosse paz e amor, também seria motivo para não acreditar em Deus depois de umas tragédias dessas, gente. Nossa, como é que você acredita nisso? Não tem uma guerra, não tem um conflito, não tem brigas. É exatamente o que acontece nos dias de hoje, aconteceu na época da Bíblia. E desde quando isso faz com que Deus não exista? Ele existe e a intenção dele foi essa. Ou seja, se a Bíblia só tivesse coisas boas, paraíso, as pessoas também iam dizer, não, Deus não existe. Não tem uma guerra, não tem um conflito, não tem uma discussão, não tem uma briga. Tudo é motivo. Agora você vê o motivo de fato pelo que fez com que ele se tornasse ateu. Então hoje a Bíblia é contradição, muita corrupção. Nossa, ele levou 20 anos, mais de 20 anos para descobrir isso. Não, essa ira contra Deus só começou a acontecer depois que ele perdeu a mãezinha dele e esse amigo dele, pastor, da maneira que morreu. Guerreiros de uma vez, somente com a lança. Você vai lá ler 20 anos depois a Bíblia virou Eleazar e Samar. Todos os três fizeram coisas absurdas, mas um deles conseguiu destruir 800 homens de guerra de uma vez só com uma lança. Isso acontece só na Bíblia, viu? Nem no filme de Rambo, nem no filme de Arnold Schwarzenegger não acontece isso. Nem nesses filmes de ação aí não acontece isso. Só na Bíblia mesmo. Tudo isso acontece na Bíblia. Tudo isso acontece nas páginas da Bíblia. Lázaro ressuscitou. Só que o de hoje, ele não curou nem do Covid-19. As contradições da Bíblia. Um Deus que se arrepende. Deus onisciente, onipotente, onipresente, mas ele se arrepende. Ele faz, depois ele... Eis que eu me arrependi de ter feito. Não, esse arrependimento é pesado. Como é que você vai se arrepender de uma coisa... Não é arrependimento literal. Que você já sabia que ia dar um resultado assim. Você sabia que o resultado era aquele. Ele cria um anjo, que é o estrela da manhã, mas ele sabia que no futuro esse anjo ia se tornar em Satanás. Lá, Lúcifer. Não, essa passagem que ele está dizendo aqui, de repente ele até sabia disso e pregava, só que ele esqueceu, né? Isaías 14, Isaías fala, está se referindo ao rei da Babilônia. E Ezequiel 28 está se referindo ao rei da cidade de Tiro. Dois homens arrogantes e soberbos, que tem ali uma figura de linguagem, uma ilustração, que o sistema diz isso que ele está dizendo aqui. Ó. Mas ia ser o causador uma rebelião no céu. Tudo que não presta. Como é que pode ter havido uma rebelião no planeta Terra? Ele usaria a boca de uma serpente para jogar o primeiro casal da Terra, segundo o conto do seu vigário, o primeiro casal da Terra no pecado. Ou seja, aí ele cria também mais um casal, mas também deu errado. Ele sabia que ia dar errado. E a gente hoje perece por conta daquele pecado. Não tem nada a ver. A gente paga uma dívida que não é nossa. Deus cobra de um a dívida do outro. É isso. Tudo contradição da Bíblia. Aí eu já vou para a quarta razão por que me tornei ateu. Por que tanto sangue foi derramado em nome de Deus? Não precisaria sangue ser derramado. Se ele quisesse matar, fechava o ar. Ou então dava um infarto, todo mundo, ele morria, acabou. Não. Usar um para matar o outro. E as histórias sanguinárias, se você ler a Bíblia e ver as histórias sanguinárias na Bíblia em nome de Deus, você não vai continuar acreditando nesse Deus. Esse da Bíblia, você não vai acreditar. Sabe por quê? Olha, estupro em nome de Deus. Tá no livro do profeta Isaías. Não sei se você já leu. Está lá no livro do profeta Isaías. Um exército invadir a Babilônia, despedaçar crianças e violentar mulheres. Violentar o quê? Estupro. Profecia de Isaías.
Quem usava Isaías? Deus, o Senhor dos Exércitos, Javé. Ok. Escravidão. Porque o Deus da Bíblia, ele é escravocrata. É isso aí. Escravidão, em nome dele. Bullying. Isso mesmo. Bullying. Homofobia. Tudo isso em nome de Javé. E outras coisas mais. Tudo na Bíblia. Essa chacina, esse sangue derramado em nome de Deus. Não dá para engolir e acreditar num Deus desse. Mas eu já acreditei, mas não acredito mais. Mais de 20 anos ele acreditou. Essa é a quarta razão por que me tornei ateu. Que quando eu li aquele texto lá de 1 Samuel, capítulo 5, que Deus mandou 1 Samuel arrancar a capítulo criança 5 de peito não. 1 Samuel do capítulo braço 15, das versículo suas 3. mães e matar. Os Matar amalequitas. mulheres, homens, que não tinha nada a ver, não 1 devia Samuel 15, nada. 3. Porque um dia os amalequitas lá... Deus queria exterminar os amalequitas da terra e mandou matar todos. Fez guerra contra Israel e morreram. A dívida já estava paga. Esse povo do tempo de Saul não tinha nada a ver com aquele povo. As crianças morreram inocentes. Por quê? Por quê? Quando eu vi, Deus ama um e odeia outro. Acho que eu jogo no início de Malaquias. E eis que eu amei a Jacó e odiei a Esaú. Ou seja, um Deus que ama um e odeia outro. Você acredita nesse Deus? Então essas injustiças da Bíblia fizeram com que eu me tornar ateu. E tem mais, para não adiantar muito aqui, tem mais. Quinta e última razão por que me tornei ateu. Você já sabe. Toda a injustiça que existe nesse planeta. Gente, você viu aí, né? Só para não adiantar muito, não estender muito, você viu que a ira dele começou depois que a mãezinha dele morreu do jeito que ele morreu. Realmente muito triste, e eu repito, qualquer pessoa, diante de uma tragédia dessa, Anthony, pode virar ateu. Com certeza, meu amigo, tá certo? Então vamos lá. Então essa foi a quinta razão. Toda injustiça que existe no planeta. Deus não é humano. E se não tivesse justiça, também seriam argumentos, depois de uma tragédia dessa, para dizer que Deus não existe. Ou seja, agora vamos ver aqui dois motivos que levaram o Jason, que até o nome dele é fictício, virar ateu. Vamos lá aqui, vou botar aqui o vídeo com calma aqui, tá certo? Só para a gente finalizar tudo aí. Eu tô aqui, ó. Entrava nesse lugar aqui pra trabalhar. No bazar. Deixa eu botar só no tempo certo, porque esse vídeo 18 minutos 21. Vamos treinar um pouco a pronúncia nativa. Quando os nativos Haja vão comercial. falar, por exemplo... Eu tô aqui, ó. Entrava nesse... Deixa eu botar aqui no ponto, viu? Porque o Jason se tornou ateu. Uma história também muito triste. Ele foi na cidade dele, onde ele nasceu, enfim. E ele anda nas ruas. Você vai ver aqui a história em poucos minutos. Lado, ó, tá vendo? Uma praça. Essa praça aqui. Puxa, cara, que recordação maravilhosa, viu, gente? Nessa praça aqui que eu brincava, jogava bola, sabe? Então, meu pai, inclusive, aqui tinha um bar. Isso aqui era um bar e meu pai brincava, assim, enquanto eu brincava aqui do lado, né, jogava bola e tal, aquela coisa toda. Meu pai tomava uma biritinha por aqui, né, gostava de tomar uma cervejinha. Aí pronto, tô aqui, tudo, mercado, padaria, tudo que a gente fazia, né. Então, todas as coisas que nós fazíamos eram restritos, na verdade, a esse bairro aqui, sabe. Então era muito feliz, cara, era muito bacana, muito bom. Queria muito ter o meu pai de volta. Nós vamos passar em frente a uma igreja, vou mostrar para vocês de relance. Uma igreja que eu comecei a pregar, sabe? As minhas pregações se iniciaram
exatamente aqui, cara, nesta igreja, tá vendo? Esta igreja aqui, ó, na Rua Esmeralda, aqui em Inhoíba, tá vendo? Então, nesta igreja aqui foi que começou tudo. Então, pregava, cantava, louvava, então, quer dizer, muita coisa interessante acontecendo na minha vida, né? Assim, as crenças que foram estabelecidas na minha vida, as doutrinas, tudo vieram daqui. Aqui está a fonte também, né? De tudo. Recife, Rio de Janeiro, a fonte de todas essas coisas. Então aqui está uma boa parte da minha vida, pessoal. Uma boa parte mesmo. Essa igreja aqui, por exemplo, que eu mostrei para vocês aqui na Rua Esmeralda, então no bairro de Inhoíba, foi a igreja que eu comecei a pregar, inclusive o evangelho, né? E daí ganhou o mundo, né? Viajando para todos os lugares aí, né? Norte, sul, leste, oeste, pregando. Então, quer dizer, é legal. Passar pelos lugares hoje, você vê que onde você já pisou, onde você já foi. Então isso aí que é emocionante, isso aqui é interessante. Gostaria muito de rever alguns dos amigos, mas infelizmente, né? Bem complicado. Olha lá, Rua das Esmeraldas, tá vendo a plaquinha? Rua das Esmeraldas. Aí pronto, nós estamos aqui. É uma pena, né? Uma perda. E foi nessa rua aqui, pessoal. Vou revelar algo pra vocês. Foi nessa rua aqui que meu pai perdeu a vida dele, né? Foi aqui, nesse mesmo lugar que eu tô aqui agora. Meu pai perdeu a vida dele. Então tiraram a vida do meu pai aqui, nesta rua onde eu estou pisando depois de tantos anos, sabe? Então é difícil, muito difícil entender a vida, entender a morte, entender tudo. E eu estou passando exatamente no mesmo lugar, estou pisando inclusive no mesmo lugar onde o corpo do meu pai caiu ao chão, essa rua aqui, Rua Esmeralda, em Inhoíba. E é lamentável saber que o sangue do meu pai foi derramado aqui, nesta rua, neste lugar. Viu aí, gente? Que tristeza. Ele passando lá no Rio de Janeiro, onde ele passou na rua, no local que ele jogava bola, brincava, e o pai dele ficava no barzinho tomando a cervejinha dele. E ele está passando exatamente no lugar que o pai dele tombou, foi assassinado. Você vê o motivo que fez com que esses homens se tornassem ateus? Qualquer um de nós, eu posso virar um ateu, você pode virar um ateu, nem eu, nem você. Nós não sabemos como iremos reagir diante de uma tragédia dessa. Perder uma mãezinha de câncer no rosto com 58 anos. Perder um pai na luz do dia assassinado. Ele está passando nessa mensagem, Júlio, gente, foi exatamente aqui que meu pai tombou. O sangue do meu pai nesse lugar. Olha só que tristeza, gente. Por isso que eu digo, é complicado, eu sei disso. Vou ver aqui só para a gente finalizar. Olha só o que ele diz. Ele gravou uma mensagem exclusiva para Caio Fábio. Olha só o que ele diz. O vídeo de hoje é destinado ao reverendo Caio Fábio. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Um instrumento poderosíssimo você está sendo para que o canal possa chegar em mais corações e mais mentes, possa chegar em mais lares e conscientizar e libertar as pessoas desse sistema miserável para que as pessoas vivam uma humanidade, mas uma humanidade sem violência, uma humanidade sem degradação, uma humanidade mais inteligente, mais avançada, mais para cima. É isso que nós queremos, é isso que nós buscamos. A mensagem de hoje vai para o reverendo Caio Fábio. Rapaz, eu admiro muito esse cara, que é o autor do livro Sem Barganhas. Aqui eu acompanho o canal, acompanho também a vida do Caio Fábio durante muito tempo, desde os anos 90 para cá, muita coisa de teologia eu peguei com o Caio, porque é um grande instrutor, um baita de um teólogo. Acredito que dentro do Brasil, se não fosse a discriminação, o preconceito, né, contra o Caio Fábio, eu duvido se tivesse um teólogo aos pés do Caio Fábio. É um camarada que realmente eu admiro o trabalho dele, admiro a humanidade dele, porque ele tem um filho homossexual, e eu também tenho um filho homossexual, e aceito o meu filho, ele aceita o filho dele, mesmo sendo cristão, né?
Você viu aí, né, gente? Quem me conhece sabe que eu não tenho nada contra os homossexuais. Agora, sem hipocrisia, se você é homem aí, sua esposa está grávida, você vai dizer, nossa, eu queria tanto que viesse um homossexual. Não, você vai dizer, eu queria que fosse um gêmeo, um menino e uma menina, eu queria que fosse um homem, eu queria que fosse uma menina. É esse o sonho que todo casal tem quando a esposa está grávida. Eu nunca vi um casal dizer, nossa, queria tanto que fosse um homossexual, de maneira nenhuma. Então você vê mais uma frustração que ele teve, quando ele diz nessa mensagem que Caio Fábio tem um filho homossexual, ele sempre declarou isso, e Jason diz, eu também tenho um filho homossexual. Eu não sei se foi o único filho dele que foi homossexual. Quem me conhece sabe a opinião que eu tenho com relação aos homossexuais. Para mim é um dom de Deus, são abençoados, eleitos e espíritos perfeitos. Os evangélicos me detonam por causa disso. Eu interajo com homossexuais. É um dom de Deus. Eu tenho um testemunho de mães aqui que disseram, Júlio, o meu filho quando nasceu, eu vi que ele era diferente. Com 6 meses ele não queria brincar de bola não, ele queria brincar de boneca. Sexo masculino. Então, meu querido, minha querida, eu não tenho absolutamente nada contra os homossexuais. Eu tenho amigos homossexuais, eu interajo com homossexuais e eu tenho certeza absoluta que o homossexualismo é um dom de Deus. São abençoados, são eleitos, são espíritos perfeitos. E quando a carne tombar, o espírito também volta para Deus, assim como o meu e o seu. São eleitos, são abençoados e todos eles estão fazendo a vontade de Deus. Ok? Então vamos lá, só para finalizar agora. Isso aqui é o texto que ele bota. E foi nessa rua, ele conta a história, eu botei entre aspas exatamente as palavras dele, que ele passou com o pai dele. Então esse é o título da mensagem. Eu vou passar esse vídeo para a gente finalizar. Eu tentei baixar esse vídeo, mas eu não consegui. Então eu vou mostrar aqui, botar aqui no YouTube, que é exatamente a pergunta que eu vou fazer e de onde vieram os ateus. A gente vai ver aqui, ó. Como nasce a procriação, a fecundação. Olha que obra maravilhosa. Eu vou deixar esse link na mensagem aqui, viu, para você assistir tudo. Quem inventou isso, gente? Tá de brincadeira, né? A fecundação. Que obra perfeita, maravilhosa. A pessoa dizer que Deus não existe. Quem fez isso?
Que obra perfeita, gente. O sangue, a formação do sangue. Houve uma grande explosão e tudo isso aconteceu. Tá de brincadeira, né? Que coisa linda, gente. A coluna vertebral. Os membros superiores. Olha só. Que coisa linda. Quem fez isso, gente? Quem fez isso? Bota aqui embaixo. Que perfeição, gente. – 86 bilhões de neurônios. Quem inventou isso, gente? Quem criou isso? Olha aí de onde vieram os ateus. Todos os seres humanos vieram disso aí, gente. Olha que obra magnífica, perfeita. Como é que alguém diz que Deus não existe, gente? Só pode ser poder de Deus. Sai sempre primeiro a cabecinha da criança. No momento certo. No tempo certo determinado por Deus. Fiquei com a mão doída. Gente, quem inventou isso? Quem inventou o gene masculino, o gene feminino? Quem inventou 8 bilhões de habitantes? Quem inventou o Sol, a Lua, as estrelas, o mar, os peixes, as frutas, tamanhos proporcionais?
Quem inventou isso? Tudo bem, meu querido, minha querida, você que diz, Júlio, eu não acredito em Deus. Isso é uma insanidade, mas eu não digo que não é insanidade, não. É poder de Deus, que só pode ser poder de Deus. Você vê isso. Tem gente que conviveu com isso. A esposa engravidou, foi lá, viu a mãozinha, viu o movimento. Quem fez isso? Você acredita que houve uma grande explosão? Bum! E tudo isso aconteceu? Isso é insanidade. Mas eu sei que essa insanidade é de Deus. De onde veio isso? Quem criou isso? Alguém criou, gente. Alguém te idealizou 2 olhos, uma boca, um nariz, 2 orelhas. Você pode até dizer, Júlio, eu não creio no mundo espiritual. Júlio, eu creio que morreu, acabou. Júlio, eu creio que a Bíblia foi inventada. Você pode crer em tudo isso. Agora, dizer que não existe um Criador. Se você botar esses 3 homens aqui, o Jason, o Anthony e o Miranda, levar ele para um tempo atrás, quando Deus fez o planeta Terra, eles 3, no planeta Terra, os 3 homens, primeiros homens, e botar eles 3, eles vão ver a grandeza de Deus, eles vão ver o sol, a lua, as estrelas, o mar, o oceano, vão olhar um para o outro e eles vão ter a certeza que existe um Criador. Só que pega esses 3 homens e trazem para os dias de hoje, eles continuam vendo as mesmas coisas que eles viram quando Deus fez a terra e botou Jason, Miranda e Anthony na terra. Ele viu, ele tomou um banho de mar, de rio, ele viu os peixes, ele comeu frutos, ele olhou o sol, a lua, as estrelas. As coisas visíveis e palpáveis. Nossa, em momento nenhum esses homens são ateus. O que eles querem é se comunicar com Deus. Agora, esses homens botam eles para o século 21. Eles continuam vendo essas mesmas maravilhas que eles viram quando Deus fez o planeta Terra e colocou eles. E ainda veem mais coisas. Ele vê isso aqui que eu passei, ele vê a esposa dele grávida. Ele se olha no espelho, ele vê 78 órgãos, ele toma conhecimento que ele tem 78 órgãos perfeitos. A máquina ocular é uma coisa fantástica, só pede para o cérebro. Gente, quem fez tudo isso? Tudo bem, a Bíblia é uma farsa, o mundo espiritual não existe, a Bíblia não existe, morreu, acabou. Tudo bem, você acredita nisso. Agora, negar a existência de um Criador, você tem que me dizer quem criou isso, meu irmão. Foi o Big Bang? Foi a evolução? Por que a macacachita não virou mulher? Morreu com quase 100 anos. Ah, não, nós somos a evolução de uma ameba de 250 milhões. Tá de brincadeira, né, ateu? Quem fez tudo isso, bota aqui. Olha, de onde vieram os ateus? Do mesmo lugar que de onde vieram os ateus, veio eu e veio você. A gente viu esse filme aqui. Desculpe aqui a falta de produção. Né? Eu não sei mexer muito nessas coisas. Então é a coisa realmente primária aqui, tá certo? Mas é isso aí, gente. Só para recapitular aqui, ó. Pecado, diabo, inferno, últimos dias, salvação. Tudo isso aqui é heresia do sistema religioso. Tudo isso. Esses homens foram pastores, eles nunca tiveram o entendimento da graça de Deus. Jesus prometeu voltar e ele voltou. No ano 70 aconteceu a ira de Deus, mas a volta de Jesus foi Atos 2:4, quando ele habitou em toda a carne. Acabou a Páscoa judaica da época. Você pergunta para um evangélico, Jesus habita em você? Habita o Espírito Santo. A Trindade é uma heresia? É. Como é que Jesus vai voltar nas nuvens, num cavalo, pocotó, pocotó, pocotó? Esses caras, quando eram pastores, eles nunca tiveram esse entendimento. Quer dizer, levaram 20, 25 anos para acreditar que a Bíblia é uma farsa. Não! Foram tragédias que aconteceram com eles. Qualquer um de nós está sujeito a isso, gente. Agora, negar a existência de um Deus é insanidade, entre aspas, porque essa insanidade é poder de Deus. Anthony, Miranda, Jason, que é Jailson, vocês são abençoados, vocês são eleitos, vocês são espíritos perfeitos. Mas eu compreendo perfeitamente essa ira contra Deus, essa indignação contra Deus, essa revolta contra Deus.
perder o pai assassinado à luz do dia, perder a mãezinha com 58 anos de câncer no rosto. Meu Deus, eu não sei qual seria a minha reação se eu passasse por isso. Então, gente, esse aqui é o pacote, tudo isso aqui é mentira, tudo isso aqui é fake news do sistema religioso. Liberte-se da religião. Se você entender a verdadeira graça, mais nunca você coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja. E você vai ter uma paz que você nunca teve na sua vida. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho eu o apresente de graça, gratuitamente. Não pode pregar, não pode ter livro, não pode ser seja membro, não pode ter venda de apostila, não pode ter congregação, Pix. Se tem Pix é conguloso, gente. Tá certo? Não tem ideia de curso. Tá bom, gente? É isso aí. Desculpe aí a situação, a qualidade do vídeo. Eu vou colocar esse vídeo aqui, o link, para que se você quiser escutar, assistir na íntegra, você assista, tá bom? Peço que você acesse a playlist do canal, se inscreva no canal, tá bom? Essa mensagem deu um trabalho muito grande de fazer, desde ontem que eu estou trabalhando nela. Mesmo que não tenha sido assim um trabalho muito profissional, né, que eu não sei editar vídeo, essas coisas, mas foi de coração, com muita boa vontade, tá certo? Então eu peço que você se inscreva no canal, clique no sininho e coloque todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem nova no YouTube, o YouTube avisa você. Dá um like, dá um joinha. Quando você dá um like, um joinha, você já está ajudando o canal. Deixe seu comentário, o que foi que você achou dessa mensagem. Você que é ateu aí, meu respeito, tá certo? Tenho nada contra vocês, vocês são os abençoados. Você aí que é homossexual, eu interajo com homossexuais aqui, vocês são abençoados. E tudo isso é um dom de Deus, eu creio, tá certo? Então deixa teu comentário e compartilha. Meu canal de comunicação continua. Acorda Povo de Deus, numeral 7@gmail.com. É isso aí, gente. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.